Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar sobre um dos pilares básicos do Espiritismo. Eu vou falar sobre reencarnação e mostrar que não existe nada mais lógico do que a tese da multiplicidade das existências. Vamos analisar esse tema, sim, logicamente, sob a ótica da lógica, desculpe a redundância, porque a lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade, ou mais próximo dela. Sem lógica e principalmente em religião, ficamos reféns dos donos da verdade e dos dogmas que jamais podem ser questionados. E para início de conversa, é muito importante deixar bem claro: a tese da reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. Ela é muito antiga, fazendo parte da tradição religiosa desde os tempos imemoriais. Só para outro ponto esclarecer, encarnar refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico, em algum mundo desse universo de Deus. A partir do próximo nascimento, em um corpo material, em um corpo de carne, o espírito estará reencarnando, ou seja, reencarnar quer dizer a ação de retornar à carne em um mesmo planeta ou em outros, bem como disse Jesus, aliás, que na casa de meu Pai existem muitas moradas. Aliás, por falar em Jesus, lembram-se do que ele disse ao fariseu Nicodemos? Está lá na Bíblia. Ele diz com todas as letras: em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Você quer mais clareza do que isso? Claro que os contrários à tese da reencarnação criaram várias interpretações para essas palavras do Mestre. Pois me atrevo a dizer, sujeito até a levar alguns cascudos como se dizia antigamente, os mais antigos vão me entender o que eu quero dizer, que a lógica da reencarnação será um dos grandes temas de discussão do terceiro milênio. E esse assunto, ao contrário do que você aí poderá estar pensando, não terá nada como carro-chefe, digamos assim, o Espiritismo, que defende abertamente a multiplicidade das existências, mas sim através da própria ciência, à medida que é cada vez maior o número de homens e mulheres de ciência, não espíritas, que começam a descobrir que muitos dos males que afligem os seus pacientes têm suas origens em vidas pretéritas, em vidas passadas. Tantas são as pesquisas em todo o mundo em torno do assunto. Mas tudo tem o seu tempo. Somente no Brasil, já que moramos nele, segundo pesquisas, metade da população é convicta ou
admite a reencarnação como possibilidade. Esse percentual, em se tratando de Brasil, é para se refletir, pois que a grande maioria da população é católica e evangélica, ideologias religiosas que não reconhecem e nem aceitam tal possibilidade. Quem não acredita e não admite que são duas coisas diferentes, aliás, imagino que deva ter uma imensa dificuldade partindo do pressuposto de que Deus é infinito em todas as virtudes. Repito, deve ter uma imensa dificuldade para explicar de como conciliar todos esses atributos da divindade com as injustiças e maldades que preponderam na Terra em todos os tempos e em todos os sentidos. Será que quem menos sofre é mais amado por Deus e quem mais sofre é menos amado por Ele ou vice-versa? Quando esse tema é analisado sem fanatismos religiosos e, por via de consequência, de forma lógica e racional, chega-se à conclusão de que, fora da reencarnação, não há sequer uma só resposta convincente que explique as dores e os sofrimentos de uns em detrimento de outros, pois que essas discrepâncias somente se explicam incontestavelmente através da multiplicidade das existências. Fora dela, não há teses e nem argumentos que se sustentem e expliquem esses desequilíbrios humanos quando confrontados no campo da lógica e da razão. Faça o seguinte teste. Experimente explicar para você mesmo, de forma lógica, claro, qual a razão de uns aportarem a esse mundo com determinados distúrbios mentais, como o autismo, a psicose maníaco-depressiva, a síndrome do pânico, a esquizofrenia e outros tantos problemas cerebrais que afetam uma parte considerável da população mundial. Tente achar uma razão plausível e coloque-a frente ao tribunal da sua própria consciência racional. Sempre levando em conta, é claro, a incomensurabilidade da soma de atributos do Criador. A ciência, mais propriamente a medicina, já se utiliza de técnicas sofisticadas para mergulhar, nas histórias das vidas passadas dos pacientes, avaliando de forma segura as origens dos seus males para uma orientação mais eficiente. Quando a ciência, principalmente aquela que trata do psique humano, entender que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo, e sim que somos todos seres com uma milenar história pretérita de erros e acertos, estaremos dando um passo importante, um passo fundamental e decisivo na descoberta das causas de algumas das aflições, dos distúrbios que acometem o ser humano, tanto no aspecto físico quanto emocional. Mas tudo, absolutamente tudo nesta vida tem o seu tempo, pois que o objetivo primordial da existência humana é a evolução, e esta não acontece num estalar de dedos e nem de um dia para o outro, pois que ao contrário de nós que somos impacientes e precipitados e queremos tudo para ontem, o tempo, também conhecido como o Senhor da Razão, não tem pressa, bem aos moldes da grande verdade exteriorizada por um autor desconhecido, mas sábio,
quando gravou para a posteridade a célebre frase, e que de tão genial e verdadeira, me permito, com a sua licença, citá-la aqui. Escreveu ele, esse desconhecido: a natureza não dá saltos. E não dá mesmo. Aliás, tudo tem o seu tempo. Por isso que nós, não tendo tempo para aprender tudo em uma encarnação, até porque uns vivem muito, outros vivem nem tanto, outros ainda vivem muito pouco para aprender em uma encarnação, apenas tudo que precisamos para nos transformarmos em seres sem maldades e somente voltados para a prática do bem, é que o Espiritismo, dentro da lógica racional e sem o ranço religioso, aceita e adota a máxima que diz, abre aspas, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Fecha aspas. Você não acha que essa lógica tem mais lógica, desculpe a redundância, do que aquela que acredita que vivemos apenas uma vez e seja o que Deus quiser? Ou seja, em cada existência na matéria, o espírito recebe oportunidades, não só para reparar equívocos cometidos em outras existências anteriores, como também tem a oportunidade de desenvolver novos aprendizados, novas lições. Se você analisar, volto a repetir, sem o ranço religioso, você vai chegar à conclusão de que, através das reencarnações, ou seja, dos nascimentos sucessivos, Deus expressa de forma clara, de forma cristalina e insofismável a sua justiça e a sua misericórdia divina, na medida em que não condena definitivamente o infrator, tal como apregou algumas correntes religiosas, mas sim lhe permite, em nascendo novamente, através de um novo planejamento reencarnatório, renascer no meio, no ambiente adequado e junto às pessoas onde se faz necessário desenvolver novos aprendizados. Com a reencarnação, nós, espíritos ainda muito atrasados na escala evolutiva, temos várias chances de ir acertando a nossa vida. Inúmeras oportunidades, errar menos e inúmeras chances de reparar erros cometidos nesta e em outras vidas, tantas quantas forem necessárias. Afinal, somos espíritos imortais. Para chegarmos a um estágio evolutivo que nos permita não mais reencarnar para em um mundo com problemas e as dificuldades que encontramos aqui no nosso planeta escola chamado Terra. O mundo e a própria raça humana sofrem transformações contínuas desde a sua criação, as quais chamamos de períodos. Aliás, o químico francês Lavoisier, lá no século XVIII, eternizou a célebre frase, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fecha aspas. Pois a mesma coisa acontece conosco, que também fizemos parte da natureza. Nós continuamente estamos aprendendo e com isso gradativamente estamos nos transformando, pois para o homem as transformações não cessam nunca, nem com o que se convencionou chamar de morte, a qual nada mais é do que uma transição de um estado para outro, ou seja, do material para o espiritual. A vida, porém, esta continua somente que em um outro plano, em uma outra dimensão. E lá na outra dimensão, continuamos vivendo,
aprendendo e nos preparando para um novo retorno à matéria e assim sucessivamente. O processo evolutivo de um espírito não dá saltos, assim como a natureza também não dá. É verdade que uns avançam mais rápido, outros mais lentamente. Tudo depende de cada indivíduo. Por exemplo, uma existência bem aproveitada pode significar um avanço considerável e mais rápido na escala evolutiva do espírito, libertando-o mais rapidamente do ciclo doloroso das provas e expiações próprias de mundos como o que habitamos hoje atualmente. Infelizmente, porém, nos deslumbramos com a ilusão proporcionada pela materialidade que nos envolve a todos no mundo e nos descuidamos do principal, do aspecto moral, que é verdadeiramente o que viemos tentar melhorar aqui. Deus nos dá todas as chances, todas as oportunidades que precisamos e que necessitamos para a nossa evolução. Você que é pai, você que é mãe, não dá ao seu filho, apesar das suas falhas, dos seus erros e dos seus malfeitos, digamos assim, todas as oportunidades que ele merece. Pois Deus faz exatamente assim conosco através das múltiplas oportunidades que nos oferece através das reencarnações. Simples. Eu já disse aqui e repito, sem medo de errar. Sem a multiplicidade das existências, não há conceito de justiça divina que se sustente. Para você entender melhor, e já me encaminhando para o final, vamos admitir que, como pregam algumas correntes religiosas, vamos admitir que se vive apenas uma vez. Ok. A partir daí, vamos tomar como exemplo duas pessoas. Uma nasce cheio de saúde no seio de uma família estruturada em um lugar cheio de boas oportunidades. E o outro já nasce doente em uma família sem estrutura nenhuma em um lugar onde impera o crime. Não precisamos pensar muito para concluir que ambos terão vidas completamente diferentes um do outro. Lhe pergunto, você acha justo isso? Ou seja, um tem tudo para crescer, aprender coisas boas, e outro tem tudo para afundar e aprender só coisas ruins. Repito a pergunta, você acha justo isso? Não, com certeza absoluta não é justo. Então, como se explica isso se Deus é infinito em tudo, inclusive em justiça? Vamos tomar outro exemplo. Sem a reencarnação, sem a multiplicidade das existências, como explicar que em uma mesma família, um filho nasça sadio e o outro nasça com alguma doença grave, ou alguma deficiência física ou neurológica? Pergunto, como explicar essas diferenças gigantescas permitidas pelo Criador sem a tese da reencarnação? Ou seja, nasceu, viveu, morreu e depois vai para algum lugar esperar o juízo final para saber se vai para o céu ou para o inferno? Sem a tese da reencarnação, você acha que Deus foi justo para com os dois desafortunados destes dois casos? Pense nisso. Um abraço, um feliz e próspero ano novo de 2022 e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural
Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.